Eu só quero ler, né? Só ler aqui algumas considerações sobre transição. E também dizer que até nós estamos ainda nessa transição. Porque Deus tem revelado algo, né? E esse alvo está diante de nós. Estamos caminhando em direção ao perfeito, né? Prosseguimos para alcançar essa perfeição. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 37 e 38, bem rapidinho que nós vou ler mesmo, se considerar alguma coisa, bem rápido aqui. Lucas 5, 37 e 38, diz o seguinte: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Nossa consideração é a seguinte: o vinho representa a alegria, representa a festa. No texto que lemos, fala da essência da presença e mover do Espírito entre nós. Esse vinho novo que o Senhor nos tem concedido. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Precioso é o reino de Deus, né? Como fala Romanos 14, 17. O vinho novo, assim como a alegria, faz parte da essência de nossa comunhão com o Senhor. O livro dos Salmos, capítulo 100, diz: servi ao Senhor com alegria. Salmo 102. Esta alegria se estende no serviço que prestamos, cooperando para a realização do propósito eterno de Deus. Quem está feliz cooperando com a realização do propósito de Deus, né? Se estende nesse serviço. Que alegria, viu? Mas que alegria. Não sei se tem alguém se queixando aqui, mas é só alegria. O próprio Jesus deseja que nossa alegria seja completa, como ele fala em João 15, 11, João 16, 24, gozo completo, alegria completa. Tenho-vos dito essas coisas, para que vosso gozo seja completo. Jesus disse que 2 ou 3 reunidos em seu nome, isso é suficiente, basta para que Ele esteja no meio. É tão simples, né? Tão simples isso. Creio que aí se cumpre o texto que diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Vinho novo, alegria, festa. Jesus quer nos levar a experimentar constantemente a renovação milagrosa que só Ele pode realizar. Foi assim que Ele começou seus sinais, com vinho novo. João 2. Já prestaram atenção nesse milagre de Jesus? A festa estava para acabar, mas Jesus estava lá. E Ele restaurou a alegria, a festa, com vinho novo. A tendência das pessoas é se acomodar ao vinho velho. Lucas 5:39. Porém, o vinho novo que Jesus nos oferece é indiscutivelmente melhor. João 2, 9 e 10.
Oh, Senhor, temos que olhar sempre para frente, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Efésios 3, 20 e 21. Os odres falam dos recipientes que guardam o vinho. Tem a ver com a forma, a estrutura que deverá guardar, ou melhor, preservar o vinho novo. O vinho novo é essencial e ele precisa ser preservado. E aí entra o odre, que tem que conservar, tem que guardar, tem que preservar o vinho novo. No texto, entendemos que o odre não pode dominar o vinho. Ele deve ser flexível. Caso contrário, o próprio vinho destruirá o odre e ambos se perderão. Deus está nos levando a viver seu vinho novo em odres novos. Essência e estrutura nova, segundo o que o Pai sempre sonhou e está realizando em seu projeto. Transição significa passar de um lugar, de um assunto, de um tratamento, etc., tal, para outro. Em simples palavras, transição significa mudança. Mudança. A transição se aplica diretamente no odre. Por séculos, vemos os homens manipulando a estrutura da igreja. O resultado desta manipulação não é difícil de ver. Com o passar dos anos, tudo se perde. É como um fogo que lentamente perde a sua força. Agora onde eu queria chegar aqui, que é o resumo final de tudo isso que nós estamos lendo aqui, né? Que transição se faz necessária para que conservemos o vinho novo e também não danifiquemos o odre? Que transição? Transição é mudança. Que transição se faz necessária para que conservemos o vinho novo e também não danifiquemos o odre? Que transição se faz necessária? Importante nós lermos pelo menos isso, né? E meditarmos. Eu até estou lendo porque eu mesmo estou meditando para mim, né? Eu estou aqui ainda assim, né, recebendo e buscando do Senhor, porque alguns irmãos que vieram aqui falaram sobre religiosidade e isso é um fantasma terrível que ronda, assustador, que ronda, né? Como disse o Fernando, ela não é tenaz, né? Que se deixar ela gruda mesmo. E assim queremos humildemente reconhecer que todos nós, viu, Fernando? Não é só tu não, viu? Todos nós corremos esse perigo e temos que tomar muito cuidado, né? Deus quer nos vacinar e renovar essa vacina constantemente para que a gente não caia nisso aqui. Temos que reconhecer que muita gente começou direitinho, começou bem. Às vezes você vai lendo a história, até de algumas denominações, no próprio Brasil, no mundo também, que homens de Deus assim tiveram uma revelação, uma clareza da verdade, mas com o passar dos anos, né, nós temos que tomar cuidado. Uma das coisas que Deus tem falado para mim, que o pior religioso é o discípulo. Quando o discípulo se torna religioso, meu irmão, ele é insuportável. Porque é frustrante. É
decepcionador. Decepcionador, existe essa palavra? Isso aí. Né? Decepcionante. Né? Obrigado. Então, cuidado. Cuidado. Que transição se faz necessária? Que mudança? Para que conservemos o vinho novo e também não danifiquemos o óleo. De programas para o propósito. Nós vamos ter que escolher se vamos ficar com os programas ou se vamos viver o propósito. Vou dizer uma coisa. É normal as pessoas gostarem de programas, viu? Tem gente que vive com base em programa. Entretenimentos, projetos. E justamente os programas, eles furtam, eles roubam o espaço da realização do propósito de Deus. Porque para a realização do propósito de Deus, para vivermos isso, nós precisamos de tempo. E aí você chega diante de duas coisas que são assim, né, incompatíveis, né? Não dá para você não vai aguentar muito tempo tentando administrar essas duas coisas. Ou você vai ter que optar por programas, ou pelo propósito que você quer. Sobre o propósito nós já falamos, né? Todos os irmãos já sabem. Então, de programas para o propósito. 2, de reuniões para relacionamentos. Tem nego que gosta muito de reunião também. E às vezes você vê que a reunião, aquela realidade de reunião geral, que tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou que acontecia num salão, né? Um salão de reunião, essa reunião passou agora para casa. E volta e meia você vê os discípulos dizendo assim: eu fui na reunião. Eu vou na reunião. O dia da minha reunião é X. Aí você já vê e o fantasma está pegando já. O dia da reunião. De reuniões para relacionamentos. Relacionamentos, então, eles não dependem da reunião. A reunião, que eu já não gosto de chamar de reunião, eu acho que é melhor falarmos o encontro, né? Ele tem que cooperar. Ele tem que cooperar para que aconteça mais relacionamento. Qual é o dia da sua reunião? Não quero nem saber. Nem me fale. Me poupe disso. De reuniões para relacionamentos. 3. Da centralidade no homem para a centralidade em Cristo. Nós vamos ter que escolher. É algo que vai trazer conflito. Nós estamos acostumados a centralizar o homem. Mas Deus está convergindo todas as coisas em Cristo e nós vamos ter que cooperar com Ele. E isso nos ajuda bastante. Até em alguns casos, em todos os casos, que nós temos assim certa dificuldade, né? Não sabemos como vai resolver. Sabe por que nós não sabemos? Porque nós centralizamos o homem, né? Se centralizamos o homem, Cristo saiu do centro. Ou estamos com dificuldades, com um problema. Tá,
Põe Cristo no centro, vamos ver se nós não vamos resolver. Ah, eu não sei como resolver tal coisa. Não sabe? Põe Cristo no centro para ver se você não vai encontrar o caminho. Mas se Ele não estiver no centro, nós não temos chance nenhuma. Porque nossos sentimentos vão nos trair. Aquele raciocínio, racionalismo, sei lá qual é a palavra, aquele conflito que passa dentro dessa caixa que nós temos aqui em cima do pescoço, vai trazer confusão, dúvida, insegurança. Tudo isso sai quando Cristo é colocado no centro. Aí doer tem sentido quando Cristo está no centro. Morrer, como foi falado, Deus nos guarde, né? Mas até morrer tem sentido quando Cristo está no centro. Tudo tem sentido quando Cristo está no centro. Tirou Cristo do centro, arraso total. 4. Da estratégia humana para a estratégia de Deus. Já vimos que Deus tem uma estratégia para a realização do seu propósito. E nós vamos ter que nos submeter a isso. Se quisermos preservar o vinho novo e o odre também. Jesus falou sobre a conservação de ambos, dos dois. Amém, irmãos? Vocês estão me olhando com essa carinha aí? Estão pensando que no dia da reunião... Oh, Jesus. Estratégia humana para a estratégia de Deus. Deus não está precisando de revolucionários, é isso? Aqueles que vão revolucionar, que vão, poxa, agora eu sei o que eu devo fazer. Bom, o Espírito Santo deve ter revelado a você, porque senão, se é da sua cabeça, não vai dar certo. E o que Deus quer, Ele já revelou. Sua estratégia. 5. Dos recursos do homem para os recursos de Deus. Dos recursos do homem para os recursos de Deus. Quero, com toda a liberdade e amor que tenho por cada um de vocês, corrigir meu filho Roberto e deixar bem claro que não se faz a obra de Deus sem oração. A sorte dele é que outras pessoas estavam orando. Para que nenhum de nós recebamos sutilmente, qualquer princípio e padrão fora do que Deus tem estabelecido. Deus tem recursos. O retiro se realizou. Poderia ser mais fácil se gastasse teu joelho. Mas outras pessoas estavam na brecha. E segundo Ezequiel, Deus procura pelo menos um homem. Então nós vamos ter que receber essa transição dos recursos do homem para os recursos de Deus. Não importa quão sábios nós somos, inteligentes, capazes, eloquentes. Eu não sei qual é a virtude humana que nós tenhamos, né? Que faça parte da nossa vida. Deus nos deu o Evangelho do Reino, a palavra, deu a oração, deu dons e ministérios, deu a pessoa do Espírito Santo e deu a santidade.
Não se faz nada sem essas coisas. Transição. Passar de uma coisa, de uma realidade para outra. Recursos de Deus. Oh, Jesus. Eu fico observando algumas coisas, assim, Deus tem permitido que a gente ande em alguns lugares, em vários lugares, em várias realidades, assim, e a gente vai aprendendo, né? E às vezes nós vemos irmãos que não têm tanta clareza desse esquema ou desse projeto tão certinho e tem mais frutos do que nós que temos toda uma teologia tão arrumadinha, mas às vezes falta força, autoridade, falta poder. Porque nós temos que passar dos recursos do homem os recursos de Deus. Nosso modelo é Jesus. E Jesus usou sempre os recursos de Deus. E foi o apóstolo dos apóstolos, profeta dos profetas, evangelista dos evangelistas, o pastor dos pastores, o mestre dos mestres. Temos recebido muita coisa preciosa. Como disse nessa manhã, 15 anos atrás, nós recebemos algo que, confesso para vocês, naquele período nem eu sabia direito. Tem coisas que eu recebi que passaram-se anos para que a ficha caísse, né? Mas os pais insistiram fortemente, firmemente ali. E por misericórdia, Deus vai nos mostrando que esse é o caminho mesmo, não adianta a gente querer inventar. Transição. Nós que fomos formados de um jeito, frutos de um tipo de proclamação, de um estilo de vida, de um modelo, né? Deus rasgou, uma espada afiada penetrou, entrou, e essa espada continua rasgando, porque o que Deus quer é melhor. A vontade do Senhor é perfeita. De um local fechado, que nós chamamos de salão, de casa, de congrega, para o mundo. Missionários em tempo integral. Nós somos, como é que eu posso dizer? Renovados, tá? Agora nós não estamos mais presos ao templo ou à igreja, como chamávamos, né? Mas está preso na casa. Está preso na casa. Não vive fora da casa. É secreto no trabalho, na faculdade, na vizinhança. Ninguém sabe que você é discípulo. Você está preso, escondido dentro de uma casa. Regrediu, porque reunia num lugar grande, agora está num pequeno. Eu não sei para onde você vai, né? Tem alguma coisa menor que isso? O que nós queremos dizer é que nós não podemos mais nos esconder. Transição de um local fechado, transição de um salão, de uma casa. Eu sei que o propósito eterno de Deus, ele tem uma etapa que fala de muitos filhos. Nós reunimos mais de 1000 discípulos lá em São Vicente e eu não posso dizer que eu não fico feliz com isso.
Mas com essa felicidade, com essa alegria, eu fico preocupado de saber se aquelas 1000 pessoas que pulam, que curtem aquele encontro, se elas estão entendendo, se elas compreenderam. Será que nós entendemos? Uma coisa é certa, quando nós temos revelação do propósito, nós temos atitude, e se temos revelação que gera atitude, nós vamos produzir frutos. Não quero ofender ninguém. Ninguém mandou você viva, se retira para líderes. Quem ouve essas coisas são líderes, porque tem que saber o que tem que trabalhar posteriormente com o pessoal. De um local fechado para o mundo. Nós falamos um pouco, não sabia que ia dar uma repercussão tão grande essa questão de todo mundo mudar para São Vicente, mas foi uma coisa que, a realidade é essa aí. E por último, de uma organização para um organismo vivo. Uma das perguntas que nós mais recebemos é como vai funcionar a estrutura, como deve ser feito o estatuto. Eu sei lá, eu sei como é para fazer discípulo. Nós temos até essas coisas, mas eu não lembro nem o que está escrito naquilo lá. Você está preocupado com o que está escrito lá? Para garantir algumas coisas? Garantir o que, irmãos? Garante esse estatuto aqui, ó. Os meus estatutos, diz o Senhor, as minhas leis, os meus juízos. A igreja foi estabelecida nesse aqui, ó. Então, de uma organização para um organismo vivo. Às vezes existe uma organização e uma organização morta, fria, humana, manipulada. São só coisas que nós vamos pensando, Desde alguns anos atrás, acontecia cada coisa interessante. Não convém nem dizer, deixa para lá, mas vamos. De uma organização, para um organismo vivo. Um organismo que tem vida e que tem a vida de Deus, que é mantido pelo poder de Deus, foi gerado por Deus. Essa transição, ela precisa ser aplicada em nós. Nós precisamos nos abrir para o Senhor, permitirmos que Ele trabalhe nos odres e esses odres conservem o vinho novo que o Senhor tem concedido, essa alegria, essa vida, essa presença do Espírito. Temos que ter plena convicção daquilo que o Senhor nos tem revelado e temos que viver. Não tenhamos medo de mudar, viu, irmãos? Alguém aqui falou sobre inchar. Acho que o Zé falou sobre isso. Pois é? Sobre a estrutura que às vezes incha. E acontece mesmo, viu?
E muitas vezes até acontece porque nós mesmos não trabalhamos direito com essas coisas, né? Aí, volta e meia, você vê no meio da igreja pessoas que você vai conversar direitinho com elas, ela diz assim: eu saí daquela igreja e vim caminhar nessa igreja. Entendeu tudo isso aí. Você saber quem foi que proclamou para essa pessoa. Outros dizem: estou decepcionado com a igreja. Se ele entendeu que igreja é ele está... ele está bem. Né? Eu já ouvi uns dias desses atrás aí. Nós não temos programas na igreja. Eu estava acostumado a uns programas, né? E de vez em quando alguém lá dentro nos diz: pastor, que respeito, hein? Mas eu prefiro que me chame por Dani. Daniel, meu nome. Podemos ter uma função, mas dá um medo quando a gente escuta essas coisas. Porque parece que é né? De aqui para cá nós estamos agora, parece que voltando para cá. Mas é só uma consideração. Eu acho que vale a pena nós tomarmos muito cuidado, porque o que temos recebido do Senhor é muito precioso, né, irmãos? Amém ou não? Amém. Aleluia. Quantos receberam do Senhor nesses dias? Tem recebido ao longo desses anos, né? Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Temos só que tomar muito cuidado e reconhecermos, como Jesus disse, que ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Esse odre velho perdeu a flexibilidade, e o vinho novo vem com a sua potência e rompe o odre. Em tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Perde. Olha bem para cá. Você pensa que não perde? Perde. Cuidado. Cuidado. O vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Então não tenhamos medo da transição e nem dessa renovação constante que Deus quer conceder a cada um de nós. O Senhor tem revelado o propósito, a estratégia e os recursos. Vamos usar porta, caminho e alvo. Vamos nos concentrar nessas coisas. Os relacionamentos, as juntas, os ligamentos, discipulado, de companheirismo. Vamos trabalhar em cima dessas coisas, vamos ficar firmes, tomar muito cuidado, permitir que o Senhor realize essa renovação constante em cada um de nós, e vamos reagir sempre, né? Com amor, mas com muita verdade e força, com aquilo que você já está vendo que é o vírus querendo entrar já no corpo. Lá na congrega, pega ele com amor e diz: meu irmão, nós vamos congregar, mas lá é o salão, não é a congrega. A minha reunião, meu irmão, o encontro, eu vou para o discipulado. Não, viva o discipulado. Não vá para o discipulado. E vamos ajudando, trabalhando, e não permitindo que se cristalize e se petrifique, né, aquilo que nós temos recebido do Senhor. Amém?
Estamos firmes nisso? Pode dar um sorrisinho para quem está do teu lado e dizer aleluia. Cadê o sorriso? Abrindo um parêntese, mas aproveitando a oportunidade, nós estamos orando por um novo local de reunião lá em São Vicente, né? Um novo local para o encontro dos discípulos, e já nos mobilizamos e estamos nos organizando, mas dá um medo do fantasma do clube. Tem gente que acha que a obra vai ser feita por causa de um salão. Você sabia disso? Algumas pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim: olha, nós já estamos nos organizando para ter um salão, né? Para o encontro dos discípulos, para fazer as reuniões e tal. É mesmo? Quantas pessoas vocês têm? 5. Para quê? E já temos assim, queremos honrar inclusive irmãos, como conhecemos irmãos de alguns lugares do Brasil que tem mais de 3.000 e só se reúnem nas casas. Periodicamente tem os seus encontros, mas eles estão acreditando, né? Tem problema ter o salão? Não, não tem problema nenhum. O problema é como nós encaramos esse salão. Desculpe incomodar, mas é uma coisa que eu estou, né? Tem problema? Não tem. Não tem problema. Desde que esse odre já não esteja já assim se tornando um odre velho, sem flexibilidade, porque vai perder. A gente tem que tomar cuidado. Isso é sutil, irmãos. É sutil. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Como foi que nós entramos nisso outrora? Do mesmo jeito que, se a gente não toma cuidado, a gente já vai entrando novamente. Entendeu? Cuidado. É importante esse assunto aqui ou não? É sim. Não tem problema. Nós estamos orando, né? Estamos assim procurando, os irmãos estão ajudando. Graças a Deus tem gente tão preciosa entre nós. Tem construtores, tem engenheiros, tem arquitetos, e tem uma galera lá se virando. Vê onde Deus vai nos mostrar um local, né, onde poderemos ter encontros não tradicionais assim, um local mais propício para relacionamentos mesmo, né, onde esse encontro de 2 horas pode se tornar num encontro de 6, de 10 horas, né, com utilização de recursos, né, é lógico, dos recursos da oração, da comunhão, do partir do pão, tal, de lazer, mas relacionamentos. Então é isso que Deus tem mostrado, não um lugar estático, onde vão me obrigar a botar terno e gravata. E teremos, como é que é? Prelúdio? Lúdio? Tu manja isso aí? Lembra aqui, né? Sem problema nenhum. Tem algum problema essas coisas? Não. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Sem qualquer tipo de crítica. A questão é o seguinte: Deus quer a realização do seu propósito e nós vamos ter que nos render isso aí. Se a gente quiser cooperar, quem está querendo cooperar com a realização do propósito de Deus? Sabe por quê? Existem outros clubes que são melhores. A Conversão Castelo, se a igreja tiver que se tornar um clube, a cidade tem clubes melhores. Lá na Baixada tem Internacional, Regatas, tem Tumiaru, tem outros clubes melhores. Mas a função da igreja é outra. É outra, e nós vamos ter que... Porque a tarefa é grande, irmãos. É fazer discípulos de todas as nações, e não é com moleza que nós vamos conseguir isso, não.
ou tem que ser no modelo do Senhor Jesus, ou vai ter o título sem a pegada, sem os frutos, sem a manifestação do poder da vida, e aí, né, nada vai acontecer. Então nós temos que tomar muito cuidado. Amém?